Então vamos lá, aqui temos várias perguntas interessantíssimas, mas eu vou começar por esta aqui. Edgar Gurgel, do Amaral Arduino. Seria algum livro para indicar sobre a questão de Newton e esoterismo? Olha, hoje em dia existem centenas de livros sobre esse negócio, né? Quem descobriu esse negócio do Newton foi o economista John Maynard Keynes, que estava num leilão de manuscritos antigos e comprou uma montanha de papéis do Newton e foi ler e descobriu que era tudo negócio de alquimia, astrologia, magia, teologia, né? E descobriu que o verdadeiro projeto de Newton era refazer o cristianismo, eliminando a trindade, reduzindo o cristianismo a uma doutrina da unidade absoluta. A unidade absoluta é a teoria do Muhyiddin Ibn Arabi, que explica o Islã, né, baseado na ideia da unidade absoluta. Eu não sei o que deu o projeto, eu não li, né? Eu só conheço por referência de terceiros. Mas, de qualquer modo, é um universo inteiro de pensamentos. Bom, aqui eu vou mostrar alguns livros que saíram a esse respeito. Vou levantar isso aqui para tornar mais claro o negócio. Está dando para ver ou está atrapalhando? Quietinho aí. Então, essa aqui. Rob Alif, Priest of Nature, The Religious Words of Isaac Newton. Vai anotando aí. Gail Christensen, In the Presence of the Creator, Isaac Newton and His Times. The Metaphysical World of Isaac Newton, John Chambers. Alquimia, Profecia e a Busca do Conhecimento Perdido. Ele não era um pouco macumbeiro, Newton, não, era muito... Isaac Newton, The Last Sorcerer. Eu acho que este existe em português, O Último Feiticeiro. Michael White. Alain Bauer, Os Origines da Franc-Maçonnerie. Esse camarada é um superior maçônico da França. Evidentemente, ele faz a louvação da maçonaria, das origens maçônicas da Royal Society. Temple at the Center of Time. Newton's Bible Codex Deciphered in the Year 2012. David Flynn. Esse aqui é o mesmo do Alain Bauer, traduzido para o inglês. A Maçonaria de Isaac Newton. A Alquimia da Ciência e do Misticismo. Bom, isso é só... Isso é um nada, comparado com o que existe sobre esse assunto. Tem bibliotecas inteiras, sem contar o que saiu em revistas científicas. Aí o negócio não acaba mais. Tá bom, então é aí. Alessandro Cabral, uma pergunta. Li o livro Futuro do Pensamento Brasileiro, me chamou a atenção que o senhor se referiu à mania do povo latino de esperar que o estrangeiro lhe dê uma identidade. O senhor conseguiu algum progresso no trabalho de rastrear a origem dessa ideia? O povo latino não, especificamente o povo brasileiro, que eu me lembro, eu estava falando do brasileiro em particular. E o problema da identidade brasileira, na verdade, é um problema muito simples. A identidade nacional é a memória dos feitos realizados em comum. Se você não tem memória, você não tem identidade nenhuma, e não adianta você tentar buscar uma identidade na base de constantes históricas. Quer dizer, pegar os elementos constantes e traçar um caráter nacional brasileiro. Né? Tem um livro do Dante Moreira Leite, O Caráter Nacional Brasileiro, que ele esculhamba com essa ideia, e tem razão de esculhambar. Tá certo? Por outro lado, a nossa identidade nacional ela fica nublada pela inexistência da memória histórica. O pessoal não liga para isso no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, qualquer livraria que você entra, o assunto que mais tem é a história americana. No Brasil, não. Tem livros de autoajuda, administração e comunismo. É isso que tem. Livro esotérico também tem. Né? Aliás, quando eu tinha livraria, o meu sócio, o Luiz Peregrino, um dia chegou para mim e falou:
quero comprar a sua parte. Daí eu falei, por quê? Ele disse, porque você é o pior sócio do mundo. Eu disse, por quê? Ele disse, não, as pessoas chegam e perguntam, que livro eu devo ler sobre teosofia? Você responde, nenhum. Que livro eu devo ler sobre astrologia? Nenhum. Que livro eu devo ler sobre espiritismo? Nenhum. Assim não vai dar. Eu falei, você tem toda razão, vendi minha parte para ele, nunca mais fui livreiro. Então, esse desprezo pela memória histórica, você vê a cidade de São Paulo, por exemplo, os traços históricos da cidade de São Paulo foram sendo apagados. Quando eu era criança ainda tinha muito, você ainda via. Né? Sobrou o pátio do colégio em São Paulo e o museu de Ipiranga, que não é um negócio histórico, ele é um edifício construído muito depois, não é um marco histórico, é aquela casa onde os caras se hospedavam, esqueci, a casa do Bandeirante, né? Só aquilo. Sumiu tudo, e as pessoas não dão valor para isso. Quando eu mudei para o Rio, eu fiquei enormemente satisfeito, porque ali você ainda via as marcas, né? Eu lembro minha emoção, né? Caminhando ali na praia, onde os caras morreram, né? Perto do Forte Copacabana, né? Você via todas essas marcas ainda. E o Rio, por isso, ainda tinha identidade, assim como o Rio Grande tem identidade, né? A identidade do Rio Grande está clara no livro do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, que é a epopeia, né? As guerras do Rio Grande com os espanhóis, né? E São Paulo não tem mais nada, né? Os escritores que escreviam sobre a história paulista foram todos esquecidos. Talvez não fossem grandes escritores, mas eram marcos históricos, como Paulo Setúbal, né? Tudo isso foi esquecido, ninguém mais lê isso, né? O que nós lembramos de São Paulo ainda é o quê? A Semana de Arte Moderna de 22, que foi uma frescura de gente chique, e é isso aí, e nada mais, né? Então apagou tudo, né? Eu tenho um livro sobre a história paulista que eu gosto muito, que é do Gilberto Leite de Barros, que chama A Cidade e o Planalto. Esse cara é o Gilberto Freire paulista. Para quem lê isso? Acho que só eu li isso na minha... Outro dia, conversando com o Armando, amigo nosso, né, eu tive a grande satisfação de saber que o Gilberto foi amigo dele. Eu não conhecia o Gilberto, mas foi amigo dele, né? Então, é um personagem de outra época. Mas o desprezo do pessoal pela história brasileira, não só pela história brasileira, você vê, o Getúlio Vargas, ele por um lado era um cara nacionalista, por outro lado ele era um nacionalista carioca, tá entendendo? Ele só entendia como o Brasil o Rio de Janeiro, tanto que ele pegou a música carioca, que é o samba, e transformou na música nacional. Agora mesmo eu estava conversando com a minha esposa, a Oxane, e dizendo, eu gosto muito de música gaúcha, eu gosto muito de música nordestina. E por que eles não consideram que isto é a música nacional? Por que é o samba? Tá certo? Quando o samba, 90% do samba é música de elevador, né? Então, quer dizer, os supostos gerentes da nossa memória nacional são muito relapsos, né? Isso quando não desprezam a história nacional, né? Então, se você não tem a recordação dos grandes feitos em comum, por exemplo, o Brasil nasce em duas circunstâncias. Nasce na Guerra dos Guararapes, que foi a unidade, vamos dizer, das três raças lutando para defender o seu território, e depois a Guerra do Paraguai, onde o país inteiro aprovou a guerra e deu sustentação ao governo, o que não aconteceu nos outros países. Mas, também na Segunda Guerra Mundial, as pracinhas, essa coisa toda. Quem pensa nisso hoje em dia, né? Você pergunta para os moleques, que foi a Guerra de Guararapes, eles não sabem, né? Jorge Luiz Rauch. Hoje não faço uma pergunta e relato que a minha menina de 13 anos, Amanda Neves Rauch, às vezes assiste o professor e sinto que está começando a abrir a mente dela. Eu, 13 anos está capacitada para acompanhar, né? Algumas estão, outras não estão. Ela parece que está. Ao menos preparar para que ela não seja gado de manobra. Mas o que foi hilário foi que ela disse que o senhor está parecendo o senhorzinho do Up Altas Aventuras, o senhor Frederickson. Diz que ele é um tipo fofinho, considero uma homenagem. Muito obrigado. Um beijão para você, Amanda, tudo de bom, né? Maria de Fátima Borges.
Um dia tive um sonho, estava numa grande biblioteca de vários andares, só que nas bibliotecas só havia livros verdadeiros, nenhum tinha falsidades. Fiquei encantado e lia muito de tudo. Quando quis passar ao segundo andar, me informaram, esse que você está é para crianças. Né? O segundo ele não está pronto. Eu não consegui passar adiante, acordei e estava dizendo, bom, esse é o mundo dos sonhos do Jorge Luiz Borges, né? Uma imensa biblioteca, aliás, acho a Borges também. Aqui tem uma outra pergunta. Gabriel Campos, é possível restaurar o modelo de educação medieval nos dias atuais? Bom, se você tem em vista o ensino universitário, é perfeitamente possível. Né? Inclusive, a documentação a respeito é muito, muito vasta. Nós sabemos praticamente tudo o que se praticava na universidade medieval. Agora, você não pode esquecer que ali o ensino era baseado na leitura e comentário de textos. Portanto, era um ensino livresco, tá certo? Você não tinha laboratório, não tinha essa coisa. Então tem esse problema. Agora, se você se refere ao ensino anterior, que era o ensino das chamadas escolas catedrais, que era o ensino voltado à formação da personalidade, criação de personalidades notáveis, e do qual ensino, o que vem em seguida, o ensino universitário, foi apenas um resultado. Quer dizer, o ensino universitário, que é tão louvado, não era a parte principal, não era a parte criativa, ele era o efeito, né, dessa formação da personalidade. Aí, eu só conheço um livro a respeito que chama A Inveja dos Anjos. Mas deve haver outros que eu não li. Ora, esta parte do ensino é difícil porque você precisa ter, como professor, você precisa ter homens santos. Onde você vai achar tanto santo para fazer isso? Né? Só se você importar alguns. Brian dos Santos, como sobreviver na universidade sem ficar burro? Eu não sei, se eu soubesse eu teria frequentado a universidade. Eu de medo eu não fui lá, porque eu tinha ideia do que acontecia ali. Eu assisti várias aulas como aluno ouvinte para ver qual faculdade eu deveria ir. Cheguei à conclusão que era mais negócio ficar em casa. Para chegar na USP, você levava 1h30 para chegar lá, 1h30 para voltar. Chegar lá, o pessoal só ficava fazendo greve, o professor falando besteira, falando maconha. Não há o que aprender, simplesmente não há o que aprender ali. Falei, daí eu decidi ficar em casa. Eu não sei como fazer isso. Eu acho quase impossível. Você tem que se defender. E a maneira de se defender nunca é no passivo. Você tem que ser, como é que se diz? Tem que ser superior ao ambiente. Saber mais que o seu professor e humilhá-lo em público. Faça isso e você ficará livre. Marcos Herkenhoff. O senhor acha que além da vocação pesquisador e filósofo também pode ser uma casta? Nós somos, os intelectuais são necessariamente uma casta. Casta, no sentido que eu uso o emprego, é um tipo psicológico, não é uma classe social. Isso quer dizer que o membro de uma casta ele pode ter nascido em qualquer classe social, indiferentemente. Se ele tiver os traços, tem o livro que eu escrevi, Elementos de Psicologia Espiritual, que aliás é outro livro inédito, né? Espero publicar algum dia, está explicando exatamente isso. Eu já dei muitas aulas sobre isso, inclusive eu creio que dei algumas aulas baseadas nesse texto, onde eu fui lendo o texto e explicando. Se você procurar, você acha. Né? Nós somos necessariamente uma casta, e você reconhece essa casta pela afinidade que você tem com outras pessoas que querem a mesma coisa. Mas pode ser, em certos ambientes sociais, pode ser muito difícil você encontrar pessoas que estão interessadas, têm um verdadeiro interesse em conhecimento, ciência, arte, filosofia. Às vezes é difícil. Na universidade você não acha. Na universidade as pessoas estão procurando o estatuto profissional apenas. Isso quando não estão procurando, lá tem bastante garota, eu quero comer umas meia dúzia, eu vou para lá. Né? É um ambiente social, sobretudo. Né? Então você tem que procurar as pessoas que lhes são afins. Um dos motivos de eu ter criado esse curso é para que as pessoas encontrem os seus companheiros de casta, por assim dizer.